todo investidor ou aspirante a investidor, antes de comprar um ativo, ele deve ou pelo menos deveria fazer uma análise desse ativo. A decisão de investir em ações, principalmente na estratégia de buy and hold, requer a tão comentada análise fundamentalista. Isso muita gente sabe, porém talvez o que poucos investidores saibam é que a avaliação fundamentalista ela é baseada em dois tipos de dados, os dados qualitativos e os dados quantitativos. E no vídeo de hoje a gente vai entender melhor a análise qualitativa de uma empresa. Então, bora lá! Olá, Marco Baldo por aqui para mais um vídeo do nosso canal. Então, bora lá falar sobre a análise qualitativa de uma companhia. Como a gente sabe, a avaliação de uma empresa, de uma companhia, não é uma ciência exata. Embora a gente tenha todos aqueles indicadores, aquelas informações, aqueles dados, a análise ela não para por ali. Cada indústria, cada empresa, elas possuem a sua particularidade, as suas peculiaridades. E saber como ela funciona vai te permitir ter um entendimento mais profundo da saúde financeira e operacional desta companhia. É essencial para o sucesso do investidor de longo prazo conhecer com mais detalhes a companhia que ele está investindo. Saber o que a empresa está fazendo e quais são os fundamentos que fizeram você investir nela vai te dar uma tranquilidade nos tempos mais turbulentos, nos tempos de crise. O investidor que não tem o entendimento das ações que ele investe, ele tende a ficar muito mais aflito e sofrer muito mais com a volatilidade dessas ações. Afinal, a tua decisão de investimento ela não tem nenhum respaldo concreto. Aqui a gente não está dizendo que a pessoa física ou o investidor individual ele precisa ser expert em contabilidade, ser expert em análise, em economia, em dados macro e microeconômicos. Mas para o investidor ter autonomia nas suas decisões de investimento, e isso sim nós acreditamos ser fundamental, porque no nosso entendimento a gente não acha que o investidor ele tem que terceirizar as decisões de onde é que ele vai colocar o dinheiro dele, nem para uma outra pessoa, nem tampouco para outra empresa. E sim, ele mesmo tomar suas decisões. Afinal de contas, ninguém melhor do que o próprio investidor para saber, para cuidar do seu dinheiro, certo? Mas para isso você precisa realmente entender as características do ativo que você está investindo. É o famoso fazer o dever de casa. Portanto, a análise de uma empresa leva em conta o lado quantitativo, que são os números, aqueles que são divulgados, e o lado qualitativo, relacionado ao negócio, à qualidade da marca, aos controladores. Beleza, mas então vamos entender um pouquinho mais o que é essa tal de análise qualitativa. Como a gente falou anteriormente, a análise qualitativa é uma das etapas da análise fundamentalista. Ela leva em conta o cenário micro e macroeconômico de uma empresa. Basicamente, são os aspectos que não dá para a gente ver, para a gente identificar nos números, aqueles números apresentados a cada trimestre das companhias. Podemos citar como exemplo o modelo de negócio da empresa, a qualidade da gestão da empresa, ou então as vantagens competitivas ou os seus riscos. Então, se você deseja entender melhor uma companhia, a posição dela no mercado, as vantagens competitivas, as perspectivas dela para o futuro, você deve fazer alguns questionamentos que focam diretamente em detalhes. Então, por mais que os fatores qualitativos eles talvez sejam um pouco mais difíceis de avaliar, você não pode ignorá-los. Muitas vezes os aspectos qualitativos é o motivo pelo qual as ações da empresa estão sendo negociada barata na Bolsa de Valores. Por exemplo, muitas vezes há balanços de companhias excelentes, porém as ações estão sendo negociadas muito abaixo do seu preço justo. Geralmente tem aí problema de ética dos administradores ou controladores ou um fator qualquer isolado aí. Cabe você, que é um bom investidor, saber diferenciar isso. Quando a gente inicia os estudos qualitativos de qualquer modelo de negócio, existem 4 áreas importantes que a gente deve observar. A primeira é o modelo de negócio. Você tem que entender o que a empresa faz. Lembra que eu falei agora há pouco sobre os questionamentos que focam diretamente em detalhes? Pois é,
No modelo de negócios, o primeiro questionamento que você deve se fazer é como essa empresa ganha dinheiro. Qual é a fonte de receita dessa companhia hoje? Existem empresas que é meio óbvio como ela ganha dinheiro. Por exemplo, sei lá, o Burger King, a gente sabe como ele ganha dinheiro. Está vendendo hambúrguer. Mas outras empresas, em contrapartida, não é assim tão simples de entender como ela ganha dinheiro. E isso é primordial você entender. A segunda área bastante importante são as vantagens competitivas. Aqui você tem que entender quais são as vantagens competitivas que diferenciam essa companhia das demais. Como a gente sabe, né, uma empresa para ter sucesso no longo prazo, ela depende muito da capacidade de se manter numa certa distância com relação aos seus concorrentes. Por isso aqui você tem que avaliar qual é a possibilidade que essa empresa tem de se manter competitiva na área, no setor, no produto que ela atua. Uma vantagem competitiva, por exemplo, é uma empresa ter o seu custo de produção, o custo para produzir o seu produto, muito abaixo da sua concorrente. Ou seja, ela consegue ter um custo muito mais competitivo, ela consegue vender a um preço, o mesmo produto a um preço muito mais competitivo. A terceira grande área é a gestão da companhia. Mesmo o melhor modelo de negócio, se ele não tiver uma boa gestão, pode apostar que ele está condenado ao fracasso. E aqui é fato que o investidor pessoa física, o investidor individual, ele não possui os mesmos recursos que um analista, que um investidor profissional de um grande banco ou de um grande fundo tem. Porém, aqui você pode ir no site da companhia, no RI da companhia, e você, por exemplo, comparar, escutar as audioconferências de cada trimestre passado e avaliar o que foi dito e se realmente aquela gestão, a administração, ela cumpriu com aquilo que ela disse nas audioconferências passadas. Ou seja, se a empresa ela realmente ela é coerente, se as estratégias que ela prometeu, ela realmente elas foram executadas ao longo do tempo. Isso é uma boa sugestão aí para você entender melhor entender um pouquinho melhor a gestão da empresa que você investe. Uma coisa importante aqui também é você avaliar se os administradores da empresa, eles também são acionistas, eles também possuem possuem ações dessa empresa. Isso é bastante importante porque, um administrador ele não vai ser negligente com o seu próprio patrimônio. Então, esse é um fator bastante importante. Os administradores que eles possuem participação das empresas é um fator bastante positivo. O quarto ponto aqui é a governança corporativa. E isso é bastante fácil. Você faz uma pesquisa rápida aí, ou na B3, ou em qualquer outro site aí que possui informações sobre as companhias, e aí você consegue ver em qual nível de governança que essa empresa está listada. Isso é o que define a relação de responsabilidade entre os administradores, a diretoria e os acionistas. O objetivo dessa política é assegurar as boas práticas empresariais, né, para que não ocorra atividades antiéticas ou ilegais. Hoje, na B3, as empresas que possuem o maior nível de governança corporativa são as empresas que são listadas no novo mercado. Então, essas são as 4 áreas bastante importantes que a gente deve observar quando a gente vai estudar, fazer uma análise qualitativa de uma empresa. Além desses exemplos que eu já falei sobre os questionamentos que a gente deve se fazer sobre avaliar para entender melhor uma companhia, né? Existem outros, até para você se aprofundar um pouquinho mais. Como, por exemplo, essa companhia, ela vai ser capaz de aumentar o preço do produto dela? Porque imagina, uma empresa que tem um produto, que ela possui um produto com alta demanda, certamente ela vai ser muito mais fácil de ela conseguir aumentar o valor desse produto do que uma empresa que o produto dela é um produto que tem baixa demanda. Uma outra pergunta que você pode se fazer, essa companhia, ela consegue aumentar os lucros dela com as vendas existentes? Ou seja, se ela vende no futuro a mesma coisa que ela vende hoje, ela consegue ter mais lucro no futuro? Esse é o questionamento que pode se fazer. Como ela consegue fazer isso? Talvez reduzindo custos. É uma possibilidade. Uma outra pergunta bastante interessante que a gente pode fazer ao avaliar uma empresa
O que a companhia pretende fazer com o excesso de dinheiro gerado pelo negócio? E aqui tem várias respostas, né? Pode ser que ela é uma companhia que ela divulga que ela pretende reinvestir, ela pretende investir num novo projeto. Ou então, talvez ela pretende aumentar os dividendos pagos para os acionistas. E com todos esses questionamentos, você vai conseguir ter um entendimento mais profundo do case, né? Do caso, do estudo que você está fazendo da companhia que você pretende investir. E aí você pode estar se perguntando agora, pô, mas será que vale a pena fazer uma análise qualitativa? E aí a minha resposta é, bom, depende. Depende de qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo é fazer um bom investimento, eu acho que sim, que seria bastante relevante fazer uma análise, ou talvez até essencial fazer uma análise, uma boa análise qualitativa. Porém, o interessante aqui é que você mescle as duas análises, tanto a qualitativa quanto a quantitativa. A quantitativa a gente vai abordar ela num próximo vídeo, mas basicamente, como eu falei, é a análise dos números divulgados, né? Dos números do que é visível. Aqui, novamente, eu quero frisar, não é necessário, não se preocupe, pô, eu não entendo, não sou expert em contabilidade, nunca vou poder fazer uma análise de uma empresa. Não, aqui não tem necessidade de ser um expert. Você precisa entender o básico, você precisa entender por que você está investindo naquela companhia. Você precisa entender como essa companhia ela ganha dinheiro. Você precisa entender qual é o prazo que você tem para esse investimento. Você precisa entender qual é a perspectiva dessa empresa para o futuro. Para isso, não precisa ser um expert em análise fundamentalista. Você precisa entender de básico para intermediário, na minha opinião. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma a entender um pouquinho mais o que é uma análise qualitativa. Ela é uma análise bastante subjetiva, ela não é uma análise muito fácil de fazer, porém ela é uma análise bastante esclarecedora de alguns detalhes bastante importantes para o nosso investimento. Nós temos um e-book sobre análise qualitativa que ele é disponibilizado como bônus para quem baixar a nossa ferramenta exclusiva de valuation, justamente para complementar uma análise completa e objetiva da companhia que você está estudando. Eu vou deixar o link na descrição caso você queira ir além e ter mais autonomia nas suas decisões de investimento e escolha de onde é que você vai colocar o seu dinheiro. Então por hoje eu fico por aqui, um grande abraço e ótimos investimentos a todos!